continuar a contextualizar a realidade angolana, mas junta-se agora para a conversa que impõe o Wellington Calazans via Skype. Wellington, muito bom dia e bem-vindo ao Em Foco. Bom dia, Luiz Manuel, bom dia ao colega de painel e a você assistindo aqui ao Em Foco no canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta. Pois bem, Dia da Liberdade de Imprensa, o enquadramento que se faz por esta altura, olhar para a realidade, a estatística de países ditatoriais e também democráticos. Primeiro, que fotografia que faz destas duas realidades? Bem, a fotografia que deve ser feita... primeiro eu quero fazer apenas um ajuste no comentário do colega do estúdio, porque foi a Suécia, em 1766, quem aprovou a primeira lei de imprensa e de liberdade de imprensa no mundo. Então, seria muito bom que fosse realmente no continente africano, como foi colocado, mas é conhecido já essa grande marca da Suécia histórica, né? Que hoje, lamentavelmente, e aí eu já aproveito para responder a sua pergunta, a Suécia já não atende mais a essa demanda, né? Por quê? Porque eu, como jornalista, por exemplo, aqui eu não tenho acesso a qualquer página na internet da Rússia para fazer o necessário confronto entre aquilo que é publicado na imprensa sueca e aquilo que é publicado na imprensa russa, para que o contraditório indispensável no jornalismo possa ser praticado. Então, não podemos aqui considerar momentos de exceção por causa de um conflito, porque isso tudo é ideológico político. O papel do jornalista é relatar os acontecimentos. Quando o jornalista é barrado de acessar o outro lado por ser visto como o inimigo, então o jornalista já passa a ter um lado. E isso tem sido estendido por todo o mundo, em todos os países. O jornalismo tem sido substituído por propaganda de guerra ou por propaganda de interesses ideológicos, políticos ideológicos ou econômicos ideológicos. Nós estamos a perder a máxima de que o jornalismo ou a comunicação social é precisamente o quarto poder no mundo? O jornalismo se transformou numa máquina de propaganda, Luiz. Essa máquina de propaganda, inclusive, hoje, credencia organismos estranhos, não é? Como Repórter Sem Fronteiras, como outros que se apresentam como paladinos da ética e deontologia do jornalismo e da comunicação social, mas que são apenas caixa de ressonância de interesses estranhos ao jornalismo. Vamos aqui dar alguns exemplos. Julian Assange. Qual o crime de Julian Assange? Ter praticado jornalismo. Ele praticou jornalismo, está preso há 10 anos, sem condenação, e estão considerando uma extradição aos Estados Unidos que é prenunciada como uma pena de morte. Isso, para mim, é falta de liberdade de imprensa, mas os norte-americanos se vendem como grandes defensores das liberdades de imprensa. Recentemente, os vazamentos que aconteceram sobre a guerra na Ucrânia, o jornalista foi atacado e não foi debatido o conteúdo que foi publicado. Isso também é uma completa falta de compromisso com a liberdade de imprensa e com a verdade. Então, eu li hoje na imprensa de Portugal, e tenho que rir disso, que Cabo Verde e Angola perdem posições no ranking do Repórter Sem Fronteiras. Eu pergunto qual a credibilidade que Repórter Sem Fronteiras tem para falar sobre liberdade de imprensa em Angola. Qual a credibilidade? Eu sou comentarista aqui da televisão pública de Angola, eu fui chamado há 10 minutos para fazer esse comentário, ninguém disse o que eu tinha que falar, o que eu tinha que escrever para falar, ninguém me orientou sobre nada. As pessoas aqui que me convidaram para esse espaço pediram a minha opinião. Tem sido assim em todas as rádios de Angola que me convidam, aqui mesmo na televisão pública, onde eu tenho uma participação mais frequente. Então, como é que um Repórter Sem Fronteiras, quem é Repórter Sem Fronteiras? Vamos lá saber. São pessoas que estão fazendo isso. A quem atendem essas pessoas? Não é verdade? A imprensa de Portugal todos os dias mata Putin de cancro, de queda no banheiro, de queda no gabinete, que a Ucrânia está derrotando a Rússia, que o Zelensky está fazendo um samba naquela mesa de 6 metros, e tudo isso é mentira. Todos os dias uma nova arma é apresentada como uma grande arma que vai destruir a Rússia. Isso aconteceu? Não. Aconteceu a quebra do rublo? Não. Aconteceu
a grande força das sanções contra os ucranianos, contra os russos por causa da ação na Ucrânia? Não, então isso tudo é propaganda. Vamos falar de liberdade de imprensa, temos que fazer uma avaliação muito mais séria do que essa brincadeira que estão fazendo com o jornalismo, com essa máquina de propaganda ocidental, pronato, que substituiu o jornalismo. É isso que temos que debater aqui com muita tranquilidade, Luiz. Pois bem, Wellington, já lá vamos, e se possível, caso houver necessidade, pode também dar algum parecer. E agora a questão recai ao Wellington. O Wellington, durante a abordagem, tocou precisamente nesta questão da substituição do jornalismo à propaganda. Acredita que é em função daquilo que tem sido a fotografia do mundo, a ingerência política está também a beliscar esta qualidade? Olha, mais do que ingerência política, temos aí a ingerência do patrocinador, no caso da imprensa privada. A imprensa privada está à mercê de quem paga ela. E dificilmente ela vai fugir dessa armadilha enquanto não houver uma espécie de colaboração, isenção de imposto, talvez, ou incentivo fiscal de alguma maneira, para que a imprensa privada possa se ver livre das amarras do setor privado, que quando patrocina determinado espaço numa emissora privada, esse patrocinador praticamente quer impor os seus desejos daquilo que ele vê como realidade, como bom e como mal. Então, é nessa perspectiva que temos que trabalhar. Porque os órgãos públicos de comunicação social, eles têm um papel um pouco diferente, até mesmo no cumprimento da informação. E esse papel é o de sempre buscar uma comunicação que promova a paz, a integração social, a defesa do Estado, porque sem o Estado não existe sociedade organizada, e isso choca com os interesses privados. Então, eu acredito que essa disputa para caracterizar a comunicação de um modo geral, ela passa antes pelo debate do que é a comunicação pública e o papel dela, e o que é a comunicação privada, e como livrar a comunicação privada das amarras dos patrocinadores. Para mim, este é o grande debate que está sendo escondido. Wellington, também algum comentário quanto a esta questão da autocensura? O que é que pode beliscar ou condicionar a qualidade da liberdade de imprensa? Olha, eu vou falar então especificamente sobre Angola. Essa questão da autocensura. No início de 2001, Angola ainda vivia aquela fase terrível da guerra, eu fui consultor do Ministério da Comunicação Social, trabalhei com o então ministro Hendrick Val Neto. E uma das recomendações que ele me passou foi exatamente tentar convencer os jornalistas de que a autocensura era prejudicial aos trabalhos da comunicação social pública, especialmente, porque eu trabalhava muito mais com os órgãos públicos. Participei também de inúmeras jornadas técnico-científicas de jornalismo, promovidas pelo Cefojó naquela oportunidade, quando tive a oportunidade, de apresentar também essas questões da liberdade, que o jornalista não poderia criar uma autocensura quando ele tinha ali um caminho livre para exercer o jornalismo. Então, isso, eu estou falando de 2000 até 2006, 2007, quando ainda vivi em Angola e trabalhei ativamente nas formações dentro do país. E depois disso, muitas emissoras foram abertas, de rádio, de televisão, e essa pluralidade de opiniões, ela é visível hoje. Então, eu considero que a autocensura, ela passa por outras questões que são a cultura na formação do jornalista, de vincular a questão financeira, a questão salarial, com oportunidades de crescimento, de ter contato com pessoas que possam projetar a sua vida do ponto de vista econômico e financeiro, e isso interfere, lamentavelmente, no jornalismo. Isso, pelo menos, na minha percepção sobre Angola especificamente. Mas não podemos negar que existe, sim, uma liberdade, e essa liberdade muitas vezes é confundida com a liberdade de imprensa, com a liberdade de opinião. E aí o jornalismo se perde, porque se um jornalista tem uma opinião sobre determinado tema e ele se sente censurado porque a sua opinião está sendo, de alguma maneira, questionada, ele se utiliza
liberdade de imprensa para defender aquilo que não é jornalismo, e sim a opinião dele. E aí sim existe um outro importante debate, que é o limiar entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão pessoal. A minha opinião sobre determinados temas é muito mais dura do que o que eu falo aqui aos microfones da televisão pública de Angola. Vocês nem imaginam. Mas, como eu tenho responsabilidade editorial, eu sigo entre a liberdade de imprensa que eu tenho e as questões éticas e deontológicas que conduzem o meu trabalho para que eu possa prestar um bom serviço. Então, cabe ao jornalista entender que ética é aquilo que ele pratica e, quando vai dormir, ele não fica com a consciência pesada, porque todo o resto é influência externa. Pois bem, por esta altura, o universo de jornalismo que se faz em Angola e daquilo que têm sido as críticas dos profissionais é muito mais voltado para o jornalismo de assessoria. Como é que olham para este enquadramento? Questiono mesmo ao Wellington e também ao André Cib. Podemos começar com o Wellington. Bem, a assessoria, ela já sai um pouco daquilo que estamos hoje discutindo sobre a liberdade de imprensa, porque essa liberdade mas de imprensa... o fator económico tem estado a influenciar a saída destes profissionais para esta área. Bastante. Exatamente. Por quê? Porque uma remuneração melhor, há uma pressão muito menor, e aí ele vai exercer a propaganda. A assessoria de imprensa, se formos fazer uma análise crítica, sem tirar o mérito da função, ela é um informe publicitário. É diferente de jornalismo. Então, o informe publicitário... Agora, muitos jornalistas preguiçosos se apegam ao press release, né, as informações que chegam de uma empresa através de outro jornalista e transformam aquele press release numa notícia. Isso aí, sim, é uma grande falha do jornalismo, que, lamentavelmente, é muito comum em todos os países e em todas as redações, porque o jornalista é humano e muitos dias de sexta-feira, depois do meio-dia, então, a produção cai bastante. Pois bem, continuamos com a abordagem que se impõe. Em últimas notas, a Wellington Calazans, daquilo que tem sido a fotografia, a viagem que tem feito, que jornalismo é que podemos ter daqui a mais alguns anos, já que está a ser substituído pela propaganda? Um jornalismo que se afaste um pouco do patrocinador, um jornalismo que, do ponto de vista internacional, entenda os limites das fronteiras dos países e não tente fazer, através das novas tecnologias, da antena parabólica, das televisões a cabo, uma maneira de ingerir sobre outros países por causa da sua condição técnica e também financeira, e um jornalismo onde o jornalista possa ter a consciência de que a sua liberdade de ser jornalista é diferente da sua liberdade de ser cidadão e ter simpatia por este ou aquele segmento. Então, acredito que o jornalismo, para que ele possa cumprir o seu papel, ele deve ser visto como uma atividade extremamente importante para a integração de pessoas e para a busca de pacificação, e não o oposto. Pois bem, Wellington, André Cib tocou num aspecto que tem a ver com a gestão dos órgãos de comunicação social. Wellington, alguém que conhece a realidade do mundo e também de forma muito particular de Angola, como é que olha para esta questão que foi aqui fundamentada pelo André Cib? Olha, faz sentido quando ele fala especificamente sobre a direção de jornalismo, né? É muito importante que o diretor de jornalismo seja um jornalista preferencialmente experiente, dedicado à profissão, com conhecimento prático e teórico. Eu considero isso algo relevante, mas não considero excludente, né? Não seria... existem bons advogados que entendem muito de jornalismo. Existem bons médicos e engenheiros que entendem muito de jornalismo. É preciso entender que hoje, e como foi citado pelo colega, as redes sociais acabam por revelar novas formas da prática do jornalismo. Mas o mais importante aqui, para que o jornalismo possa entregar ao público um produto de qualidade, é que haja esse compromisso de que a verdade, ela não deve ser uma verdade que seja apenas
boa para um lado e má para o outro. Ela tem que ser conduzida pensando sempre no objetivo maior, no objetivo da narração dos episódios com a verdadeira independência. E não é um redator apenas, ou um chefe de redação, que vai definir se o papel do jornalista vai ser bom ou não, porque isso seria uma sobrecarga enorme. É o jornalista que deve incorporar. Antes, em eventos como este de guerra que estamos vivendo no planeta, aqui na Europa especialmente, com essa tensão na Ucrânia, os jornalistas mais experientes eram enviados para que eles produzissem o jornalismo. Hoje, quanto mais jovem e inexperiente, mais fácil de ser manipulado e trazer apenas aquilo que ele já levou dentro de um pacote, num pendrive, para poder publicar como jornalismo, encontrando apenas personagens de histórias pré-escritas por outra pessoa. Então, acredito que o jornalismo deva resgatar, antes de tudo, a investigação, a busca pela verdade e saber as consequências daquela verdade e de que maneira ela deve ser apresentada para evitar o pânico, o caos e a discórdia. Wellington, nós agradecemos o seu posicionamento durante a abordagem aqui em estúdio, no Em Foco, e com a promessa de voltarmos a contar mais vezes. O prazer é sempre meu e parabéns por este dia.